Quero convidar você para uma breve meditação na Palavra do Senhor, que se encontra no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 8. Diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Com essas palavras instituía o Senhor Jesus Cristo a sua igreja, fonte de pregação pelo qual a gloriosa mensagem de salvação, através do seu sacrifício feito, fosse levada ao conhecimento de todo o mundo. A sua imperiosa determinação nos incumbe diretamente a cada um de nós hoje, que somos seus discípulos, a responsabilidade de sermos testemunhas, segundo o que relata Marcos no capítulo 16, versículo 15. Diz assim: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Nós somos individualmente a igreja do Senhor, comissionados, eleitos e enviados ao mundo para pregar a boa nova de salvação que somente em Cristo Jesus se pode encontrar. Infelizmente, vivemos dias em que a igreja tem se preocupado e investido em muitas atividades, projetos, mas ignorando o seu principal papel e responsabilidade de ser testemunha na pregação do genuíno Evangelho, simples, mas gloriosamente salvador, que o Senhor Jesus Cristo consumou na cruz infamante do Calvário. A mensagem salvadora da cruz é a razão pela qual Cristo morreu. Não conseguimos, contudo, automaticamente esta dotação, como também não fomos chamados simplesmente por acaso. Mas foi um empreendimento divino que precedeu o tempo, a história e a própria criação do mundo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Essas são palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4. Foi um preço tão caro que custou a Deus a vida do seu próprio Filho na humilhação, na dor, das feridas profundas, do suor, do sangue e das zombarias com que aqueles que o crucificavam faziam a ele. Quando nós, igrejas do Senhor Jesus, não estamos totalmente compromissados, prioritariamente, com o ide e pregai, somos então uma igreja que demonstramos uma das atitudes mais desprezíveis que pode existir num crente que se diz filho de Deus, que se diz amar a Deus, que se diz amar seu próximo, que é justamente o silêncio, a ingratidão, por não reconhecer o imensurável preço pago através do sacrifício de Cristo Jesus naquela maldita cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser salvos. O mandamento que o Senhor Jesus Cristo nos deixou é bem claro: ame o teu próximo como a ti mesmo. Você tem amado o teu próximo? Você tem falado para o teu próximo da informação mais preciosa que ele precisa ouvir, que é em Jesus Cristo a salvação? Quando a gente omite isso, quando a gente omite essa informação,
quando a gente não cumpre a responsabilidade que Jesus nos outorgou, quando nos chamou para ser servo, quando a gente omite essa informação, quando a gente não leva essa informação àquele que precisa, àquele que não conhece Jesus, então nós estamos sendo servos inúteis e ingratos, porque nós recebemos a salvação e não transmitimos essas informações para aqueles que ainda não conhecem. Pense nisso, meu irmão. Pense na tua responsabilidade como servo, chamado por Jesus para ser mensageiro. Que nós possamos estar pensando nisso, nessa responsabilidade, porque um dia, quando nós chegarmos diante dele, ele vai cobrar de nós essa nossa mordomia não cumprida. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém.